mais uma vez o nosso programa Missão de Amor, uma jornada pessoal para a cura. Eu sou Solange Matilde, psico-oncologista. O nosso tema de hoje é o processo psicológico da doença. Lembrando mais uma vez que o nosso objetivo é sempre trazer informação sobre câncer e falarmos principalmente da qualidade de vida em relação aos pacientes que estão passando por essa situação. Hoje nós vamos retomar a questão do estresse ligado aos processos psicológicos. Observando os pacientes, se percebe que há uma sequência de eventos traumáticos, eventos estressantes, aliados às questões emocionais que sempre envolvem as pessoas com câncer. E as pesquisas têm comprovado que há conflitos e autoestresse meses antes do aparecimento da doença. Nesse sentido, os pesquisadores, principalmente o Carl Simonton e o Dr. Lechamp, foram verificando que se apresenta 5 processos observáveis desses comportamentos nos pacientes de câncer. Nós vamos falar um pouquinho desses processos. O primeiro processo observado foi que, durante a infância, esta pessoa que está acometida de câncer tomou alguma decisão quanto ao tipo específico de pessoa que ela deseja ser ou que foi ensinada a ser. Eu gostaria de acrescentar que esse estresse acontece até 2 anos antes do aparecimento da doença. Evidentemente que tem todo aquele período em que o tumor às vezes é muito pequeno e ainda não é observável, ou ainda ele não acometeu alguma parte do corpo que possa ter algum sintoma. Então, até 2 anos do aparecimento do câncer, nós vamos identificar que existe um processo de grande estresse. E esse processo de grande estresse tem a ver com a infância. Então, muitas vezes, quando nós somos crianças, nós vemos, ouvimos e percebemos muitas coisas. Aprendemos coisas muito boas com os nossos pais, mas também aprendemos coisas que não são tão boas assim. Em alguns casos, essas decisões foram tomadas a partir de experiências traumáticas e dolorosas. Por exemplo, essa criança pode ter tomado uma atitude e pensar, quando eu crescer, jamais seria assim. Então, relembrando esse processo que aconteceu lá na infância, a pessoa continua utilizando na sua vida adulta. E esses pesquisadores foram percebendo que isso aparecia repetidas vezes, para tanto, se formar como um processo que possivelmente pode estar envolvido com câncer. Então, voltando às crianças, por exemplo, quando elas viam seus pais brigarem com uma certa frequência, e precisa ter essa frequência, e também de forma agressiva, ela pode tomar uma decisão que expressar raiva é uma coisa ruim. E ela vai aprendendo a guardar esse sentimento. Normalmente o paciente de câncer ele tem dificuldade de expressar sentimentos que são mais agressivos ou sentimentos negativos. Então, em função desta vida que ela teve com os pais, ela toma a decisão de ser um certo tipo de pessoa. Por exemplo, uma pessoa bondosa a vida inteira, independente da circunstância. Ou ela acaba se tornando responsáveis pelo sentimento das outras pessoas. Responsáveis pela dor que a mãe tem, pelo sofrimento que existe em relação ao casal, pelo padecimento também do pai, e ele resolve, ou ela resolve, cuidar dessas pessoas e acaba se esquecendo de si mesma. Essas decisões tomadas na infância limitam o recurso para lidar com o estresse. É como se ela tivesse um elástico que ficasse lá na infância e toda a situação mais traumática ela volta a ter aquele comportamento infantil, evitando a briga ou tentando resolver as brigas e qualquer tipo de estresse ou de conflito que possa existir, ela passa a gerenciar de uma forma específica.
Quando nós nos tornamos conscientes da história das nossas escolhas, novas decisões poderão ser tomadas no lugar das antigas. Isso é uma coisa muito importante, nós vamos percebendo que nós podemos nos modificar. E para isso nós precisamos de autoconhecimento e muitas vezes de um profissional para nos ajudar. Neste caso, é o câncer que vai fazer com que a pessoa vá buscar as causas para ter um câncer nesse momento. E a gente vem repetidas vezes falando sobre a questão do estresse. Ela é uma das mais importantes e o Laurence Lechamp, foi um dos primeiros a falar sobre a questão do estresse e adoecimento. Vamos passar para um segundo processo. O indivíduo vê-se numa roda viva de acontecimentos estressantes. Uma situação de tensão são causas frequentes do aparecimento do câncer. Veja, eu não estou dizendo que todas as pessoas que têm alto estresse vão desenvolver câncer, mas se percebeu que isso aparece com certa frequência em pacientes com câncer. As tensões mais perigosas são aquelas que ameaçam a identidade da pessoa. Por exemplo, quando uma pessoa está casada e um dos cônjuges morre, ela tem uma dificuldade em lidar com isso. Então, são casais que são bastante simbióticos ou que vivenciam a sua personalidade no outro. Quando foge essa identidade, quando desaparece essa identidade, ela não sabe aonde se escorar, ela não sabe quem é ela, porque ela só vivia em par. Uma outra coisa interessante é a aposentadoria. Geralmente os homens, eles são educados para trabalharem a vida toda. Normalmente eles escolhem uma profissão e seguem uma vida inteira naquela profissão. Quando chega a aposentadoria, ele começa a sentir um grande vazio e se percebeu que pessoas que se aposentavam e não tinham metas para serem alcançadas logo depois da aposentadoria, poderiam adoecer de câncer. E nessa pesquisa aparece um grande grupo de aposentados. Uma outra coisa interessante com relação à perda de alguma identidade é quando a pessoa tem uma função muito importante e ela perde essa função bastante importante. Então a vida dela girava em torno dessa função. E quando ela ou é despedida ou ela perde por algum motivo esta posição social, por exemplo, ela pode adoecer de câncer, no sentido de que existe um estresse muito grande com a perda. Ele não sabe ou ela não sabe lidar com a perda, então o estresse fica exacerbado, o sistema imunológico diminui e aí pode aparecer o câncer. Uma terceira questão é que se essas tensões criam problemas com os quais o indivíduo não sabe lidar, então, todo paciente de câncer tem dificuldade de lidar com determinadas situações, porque existem regras internas que ele adotou lá na infância e ele fica rígido com relação a essas regras. Então, podemos imaginar que aquela criança que tomou uma decisão que não queria ser iguais aos pais, conflitivos, por exemplo, que demonstravam raivas no relacionamento, optam por ser extremamente generosas e bondosas. Nós precisamos fazer uma parte aí, né? A generosidade legítima não adoece ninguém. Nós estamos falando daquelas pessoas que pensam primeiro nos outros. Primeiro são os filhos, o marido, o emprego, os amigos, os familiares, os animais de estimação, e ela nunca tem lugar na sua própria vida. Então, nesse sentido, essas pessoas ficam focadas na vida de uma outra pessoa. Nós fazemos uma leitura disso como se fosse uma pessoa muito boa, né? Mas muito boa para o outro. E essa decisão ele tomou lá atrás. Então é bastante característico que apareça pessoas bastante bondosas desenvolvendo câncer. E aí nós ficamos num dilema, né? Como pode ser uma pessoa tão bondosa e desenvolver uma doença tão trágica? E aí a psicologia e a psico-oncologia encontram esse caminho de explicação, que na verdade essa pessoa optou por viver a sua vida na vida do outro. Então, nesse sentido, voltamos a falar, para o homem geralmente tem a questão relacionada ao trabalho e aposentadoria, se ele não tem novos sonhos, novas metas, fica um grande vazio. A mulher que tem um senso voltado para a família, também quando esses filhos
casam, saem de casa, o cônjuge morre ou simplesmente se separam, ela já não sabe mais o que fazer com a vida dela. Então, ela acaba adoecendo. E também aquelas pessoas que são rigidamente racionais, no sentido de que, quando se apresenta um confronto emocional, ela não sabe lidar com as emoções. Então, interiormente, acontece um grande estresse. E ela não sabe lidar de forma a gerenciar as suas emoções neste conflito. Logicamente, o seu sistema imunológico começa a perder energia e ela pode ficar acometida não só de câncer, mas como diversas outras doenças. Então, relembrando, todas aquelas questões ligadas à nossa identidade que nós não evoluímos, que nós não desenvolvemos, começa a ser um pesar, porque neste momento, quando eu estou no limite, né, com um câncer, diante de uma possibilidade de morte, eu preciso entender quem eu sou. E aí eu não tenho esse tipo de informação. E aqueles conceitos, aquelas regras internas antigas, continuam rígidas e eu não consigo mudar. Um quarto processo que também foi percebido pelo Lechan e pelo Simonton é que a pessoa não consegue enxergar uma maneira de mudar as regras, de como ela deve agir, e se sente sem recursos para resolver um problema. Esse sentimento de incapacidade de mudar as decisões, então ela tem um sentimento de desistência. É como se não houvesse um caminho, não houvesse mais nenhuma solução. Porque ela não tem essas informações internas. Como ela criou regras rígidas, ela não se vê capaz de fazer essas mudanças. Um outro processo é quando a pessoa não consegue enxergar uma maneira de mudar as regras, como ela deve agir, e se sente sem recursos para resolver o problema. Há um sentimento de incapacidade para mudar as decisões. Isso é tão pesado que isso faz com que as pessoas desistam dessas mudanças. Um outro processo é quando essa pessoa coloca distância entre si mesma e o problema, tornando-se estática, impassível e rígida. E aí se torna um problema bastante grave, que é muito observável nos pacientes de câncer, que é a falta de esperança. A pessoa sente como se estivesse andando sem sair do lugar, sem ter esperança de chegar a alguma solução. Lembre-se que ela tinha um comportamento rígido, aprendido lá na infância, que naquele momento foi funcional, mas nesse momento ela já não é mais, ela precisa se atualizar, né? Com novas regras, com novas situações, mas ela se sente incapaz neste momento de fazer essas mudanças. Logicamente, essa energia estressante, conflituosa começa a aparecer. E aí, de novo, o sistema imunológico começa a cair. Um quinto processo é que, quando essa pessoa coloca uma distância entre si mesma e o problema, tornando estática, impassível e rígida. Logo, uma doença grave ou a morte parece ser a solução, uma saída, um deferimento para o seu problema. Então, ela justifica, talvez seja mais fácil para ela adoecer ou morrer do que enfrentar essas mudanças. Parece esquisito isso, não? Mas lembre-se que nós estamos falando de um mundo interno. Essa pessoa, ela perde a referência externa e esse mundo interno que começa a direcionar a sua vida. Então, ela se sente incapaz e fica impassível diante dessa mudança que é necessária. Não é que o processo tenha causado câncer. Na verdade, esse processo permitiu o desencadeamento do câncer, o desenvolvimento do câncer. Já que, continuo a afirmar, as pesquisas atuais confirmam essa ideia do Lechan e do Simonton, foram os primeiros a perceber a ligação de estresse e doenças graves. Então, as pesquisas hoje confirmam que realmente o estresse é um fator extremamente importante para o desenvolvimento de doenças crônicas, especialmente o câncer. Bom, todos nós criamos o sentido do acontecimento das nossas vidas. Nós é que damos um olhar à nossa vida, da nossa maneira peculiar. A intensidade do estresse é determinada
pela forma com que nós lidamos com ele. Isso torna-se uma regra. Então veja, o estresse que você está sentindo neste momento é um estresse só seu, que você criou, e você passa a olhar o mundo com os seus olhos de uma maneira um pouco mais fixa. Naturalmente, você pode estar se sentindo culpado ou até assustado com tudo que eu falei, porque nós vivemos num mundo extremamente estressante, nós vivemos num mundo bastante racional, não sabemos lidar com as nossas emoções. Então, boa parte das pessoas tem uma probabilidade muito alta de desenvolver câncer. Eu não estou falando de genética. O desenvolvimento genético do câncer, isto é, hereditário, que existe na família, ou por algum problema genético, é somente 10% de todos os casos do câncer. O restante tem muito mais a ver com a forma que nós lidamos com os conflitos, com os problemas e com o nosso estresse. Precisamos também enxergar que existe uma participação nossa nesse processo psicológico. Reconhecer esses sinais e tomar uma atitude de mudança é muito importante. Muitas vezes nós não conseguimos sozinhos, nós podemos conseguir isso através de um terapeuta, de um psicoterapeuta, talvez um médico possa dar algumas indicações. A nossa religiosidade, a nossa espiritualidade pode ser um alicerce para que possamos fazer essas mudanças. Lembre-se que você tem um curador interno. Acho que você não sabia disso, né? Então você, de alguma forma, encontrou o caminho para a doença. Você participa desse processo de adoecer. O nosso convite é para que você conheça o processo de saúde, né? Existe uma palavra que está surgindo por aí, que é a salutogênese, né? Nós lidamos sempre com patologia e não lidamos com a saúde. Pois bem, se nós conseguimos construir o nosso caminho para a doença, nós também podemos construir o nosso caminho para a saúde. Então, desta forma, eu estou lhe garantindo que você tem um curador interno. E através de técnicas de auxílio, o nosso programa tem essa intenção, você pode acordar o seu curador interno, encontrar o caminho para a saúde. Nós precisamos nos lembrar que os precursores dessas ideias é o Dr. Lauro Selechan. Você pode encontrar mais informações no livro dele, que se chama O Câncer como Ponto de Mutação. Ele quer dizer que a doença vem muitas vezes para a sua vida para você se transformar, para você se modificar. E o Carl Simonton, que é um dos livros também que adotamos, que estamos ensinando muitas coisas aqui para vocês, é Com a Vida de Novo. Olha que lindo o nome desse livro, Com a Vida de Novo. E é a nossa proposta para o nosso próximo encontro. Nós vamos fazer as pazes conosco mesmo e buscarmos o caminho para a saúde. Bom, nós chegamos mais uma vez ao final de um programa. Diga-nos o que você está achando, dê a sua opinião, faça perguntas, tire as suas dúvidas. Divulgue também o nosso programa para os seus amigos, principalmente para os familiares e para as pessoas que estão enfrentando o câncer nesse momento. Os nossos contatos estão logo abaixo do nosso vídeo. Você pode nos acompanhar pelo Face, pelo Twitter e mandar o seu e-mail nesse contato que está aí logo embaixo. Nós lhe aguardamos no próximo programa e nós vamos falar um pouquinho do encontro com a saúde. Nós agradecemos a sua audição e contamos com a sua presença num outro programa.